Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Poder sentar, meus amados. As crianças já podem descer com os professores. As crianças também têm uma aula com o mesmo conteúdo que nós estivermos estudando. Nós aqui em cima vamos iniciar o livro de Juízes e as crianças lá embaixo também vão ter um culto muito especial, com muita profundidade, também estudando o livro de Juízes. A cada encontro, cada livro nós vamos fazer em 3 episódios, em 3 encontros. Nós vamos estar conversando, aprofundando. E se você depois quiser mandar pergunta, fazer pergunta, também pode estar entrando em contato com a gente pode estar conversando. A sua dúvida também provavelmente é a dúvida de alguém. Nós vamos então iniciar hoje o livro de Juízes, pastor aleluia, graças a Deus. O livro de Juízes, pode avançar, ele tem uma meia incógnita sobre a sua autoria. Não se tem um nome certo sobre a autoria do livro de Juízes. A ideia aproximada que se tem que seja Samuel, que tem escrito tanto o livro de Josué, quanto o livro de Juízes. Em função das palavras utilizadas por Samuel, em função da cadência de pensamento usada por Samuel, e em função que também Samuel foi um dos juízes de Israel. Não está no livro de Juízes, Samuel. Eli também tem alguns que colocam como juiz, foi também, né? Mas não está no livro de Juízes, Samuel e Eli. Essa ideia da autoria, então, tem a ver porque muitos dos versículos, inclusive, muita da forma narrativa de se mostrar o que está acontecendo, a mesma visão, a mesma forma Samuel usa, e ele também usa no livro de Josué e no livro de Juízes. Por isso, então, a maioria dos teólogos vão dizer de que a autoria é de Samuel. É claro que vai ter outra opinião, vai ter opinião discordante. A Bíblia não diz quem é, então se você disser que foi Abraão, está valendo. Se você disser que foi Moisés, está valendo. Mas, quando a gente estuda, a gente vai ver que a pessoa tem muita familiaridade com algumas palavras, com algumas frases, principalmente no nome de Deus, e isso identifica-se muito com Samuel. Então, o principal autor do livro de Juízes, a gente tem como Samuel. A data, vamos em frente, a data nós vamos ter mais ou menos, meus irmãos, de 1380 ao ano 900, ao ano 1000 antes de Cristo, a data de Juízes. Vai ser aí mais ou menos 350 anos, o livro de Juízes. Então, o livro de Juízes que você tem na mão, que a gente vai estudar hoje, iniciar o estudo hoje, tem no mínimo aí 3.000 anos. Um livro importantíssimo, muito sério, com uma idade muito significativa, para a gente validá-lo como um livro importante para a gente estar estudando. Quase 3.000 anos, então, tem o livro de Juízes. A ordem, a sequência dos juízes, aqui, eu não sei se consegue ler aí, irmã Terezinha, consegue ler aqui? Se puder uma visão raio-x, sim, né, pastor? O livro de Juízes começa com Otoniel, que é da tribo de Judá. Juízes capítulo 1, versículo 11, vai começar a história de Otoniel. Depois nós vamos ter o juiz Eude, depois da tribo de Benjamim. Depois, agora que ficou ruim para mim ali. Isso. Depois Sangar, não se sabe de qual é a tribo de Sangar. Débora, que Débora vai ser juíza junto com Baraque também. Então Débora é da tribo de Efraim. Gideão, que o pastor Robertson acabou de ler um trecho da história de Juízes, da parte da história de Gideão, para nós, pastor Robertson, da tribo de Manassés. Tola é um homem, apesar de ser um nome meio feminino, mas é um homem,
com um nome bem diferente para nós, né? Tola. Então, Tola é da tribo de Issacar, Jair, da tribo de Manassés, Jefté, da tribo de Manassés também, Ibsam, da tribo de Judá, Elon, da tribo de Zebulon, Abdom, da tribo de Efraim, e Sansão, que vai ser o último juiz, da tribo de Dan. Mais ou menos os anos que se tem probabilidade de ser, é o primeiro de 1300, perto de 1300, depois até Sansão no ano 1056, por aí. Então, esse período do livro de Juízes, que nós vamos estudar da história de Israel, é mais ou menos de 300 anos, do primeiro juiz ao último juiz, do capítulo 1 de Juízes ao capítulo 21 de Juízes. Qual é a ideia geral do livro de Juízes? A principal ideia, meus irmãos, é de que nessa história de Israel, pode avançar, Isa, na história de Israel, agora que Israel já tomou posse da terra prometida, veja que ficaram 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. Agora eles já chegaram na terra prometida com Josué. Josué morreu, a gente estudou isso no livro de Josué, e agora o povo já está nas suas cidadelas, nos seus territórios já ocupados, certo? Já estão de posse da terra prometida. E o que vai acontecer? Como não tem juiz, como eles não têm um rei, como eles não têm ainda um sacerdote forte, cada tribo, cada um deles vai fazer a lei, vai fazer o culto, vai fazer o seu comércio, vai tocar a vida de acordo como eles acham que é certo. Então a história de Juízes vai estar trabalhando muito isso. Cada um está fazendo do seu jeito, e às vezes o seu jeito normalmente não é o jeito de Deus. E o que acontece? Acontece que as pessoas vão para o caminho do pecado. No pecado eles vão ser dominados por um povo vizinho. No domínio vão ser escravizados. Eles vão se arrepender, vão pedir perdão. Deus vai levantar um juiz que vai libertá-los, e depois eles vão pecar de novo, e depois vão ser escravos de novo. Eles fazem esse ciclo. Livro de Juízes é esse ciclo de pecado, de escravidão, libertação, pecado, escravidão, libertação, pecado. Um ciclo vicioso no pecado. Então, em vários casos, a gente vai ver que os juízes que se levantaram eram pessoas dotadas pelo Espírito Santo de Deus. Caso de Sansão, Gideão, a gente vai ver que o Espírito Santo de Deus usava-os. Hoje, lá no livro de Juízes, Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus agia e agitava para cumprir uma tarefa. Depois daquela tarefa cumprida, a pessoa não tinha mais a ação do Espírito Santo. Hoje não. Hoje, no tempo da graça, com a inauguração da graça em Cristo, morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo de Deus mora em nós. O capítulo 2, nós já vamos ver esse ciclo de libertação, pecado, escravidão, já no capítulo 2 do livro de Juízes. Uma coisa muito interessante do livro, Ezequiel, é o paralelo que o livro de Juízes faz com Josué. Por isso, essa é uma outra característica importante sobre a ideia de ser o autor Samuel. O livro de Juízes e Josué, é muito interessante se a gente ler o livro, um na sequência do outro, a gente vai ver que um responde o outro negativamente. Então, no livro de Josué, por exemplo, nós vamos ver Josué pedindo direção a Deus para executar uma guerra ou para avançar. No livro de Juízes, nós vamos ver que o povo não falava com Deus, o povo, cada um fazia do seu jeito. No livro de Josué, nós vamos ver liberdade, nós vamos ver o povo sendo, na liberdade, dominando a terra. No livro de Juízes, nós vamos ver o povo na escravidão, sendo dominados pelos povos vizinhos. No livro de Josué, nós vamos ver o tempo de liberdade e de progresso. No livro de Juízes, o tempo de cativeiro. No livro de Josué, nós vamos ver
o povo de Israel avançando, crescendo, dominando a terra prometida? No livro de Juízes, nós vamos ver retrocesso. No livro de Josué, nós vamos ver fidelidade a Deus. No livro de Juízes, nós vamos ver fidelidade a Baal. Então, assim, o livro de Josué e o livro de Juízes parece ser uma antítese. Nem parece, se entregasse para um marciano um livro e para um outro marciano outro livro, não é o mesmo povo, não é a mesma gente. São épocas distintas, são tipos diferentes, são pessoas diferentes. Não, é o mesmo povo. O mesmo povo que caminhou com Deus no deserto, que fez milagre, que fez coisas absurdas por eles, o mesmo povo que entra na terra prometida, o mesmo povo que vai negar a Deus, que vai cultuar a deuses estranhos, que vai, inclusive, fazer sacrifício de pessoas, uma coisa absurda para o culto em Israel. Esse mesmo povo. Então, livro de Josué e o livro de Juízes é muito legal, a gente acabou de estudá-los, vamos estudar juntos, então é muito legal a gente ver esse paralelo de contraditório, certo? Mais ou menos como se a gente pegasse o nosso melhor da vida espiritual e o nosso pior da vida espiritual, certo? Se a gente tivesse um Facebook de verdade, né? Um Facebook da verdade, a gente só tem um Facebook da fantasia, mas se tivesse um Facebook da verdade, o tempo em que nós, embora já crentes, o tempo embora que nós já salvos, nós não orávamos, não líamos a palavra. E aquele tempo que nós estávamos despertados, aquele tempo que nós estávamos avivados, em que todo dia a gente ora, em que todo dia a gente lê a palavra, medita na palavra. A mesma pessoa, vivendo uma... Como é que é o nome, Jean, daquela pessoa que tem aquele distúrbio de humor, alegre, triste? Essa bipolaridade espiritual. A pessoa está num dia, na segunda-feira, vem no culto domingo, que maravilha, ouve o ministério de louvor, uma pregação, sai daqui até maior na altura. Na segunda-feira já está arcado, na terça-feira já está andando rastejando. Essa bipolaridade espiritual, nós vamos notar bem lendo o livro de Josué e o livro de Juízes. Por último, um povo, no livro de Josué, você vai ver um povo capacitado, um povo forte. E no livro de Juízes você vai ver um povo extremamente enfraquecido. Um povo que, por causa da fraqueza moral, ética, em função do pecado de sua espiritualidade, vai viver sobre a escravidão. Isso aqui, irmãos, não querendo politizar, não é política em si, porque eu detesto falar de política no púlpito. Mas nós precisamos perceber e prestar atenção de que uma nação, de que um povo, pode ser um país, pode ser uma empresa, ou pode ser a sua casa, a sua família. Como está o nível de espiritualidade no casamento, na minha família, vai refletir em ações na minha casa. Vai refletir o nível de espiritualidade de uma nação, vai refletir também no comando, nas ações, na administração da justiça. Principalmente na administração da justiça. Porque administrar justiça precisa haver, para que haja justiça, precisa haver comprometimento de espiritualidade. Nunca teremos justiça em uma nação que não tem compromisso, que não tem comprometimento espiritual. Se não há justiça, nunca teremos paz social em uma nação que não há justiça por falta de comprometimento espiritual. Faça o seguinte exercício, aqui mesmo sentado, mas se imagina entrando em uma das nossas favelas. Se imagina entrando em uma das favelas aqui da cidade de São José. Nós temos terríveis favelas aqui. Não sei se você já conhece, ou se você conhece São José, às vezes nós não conhecemos a nossa cidade. Mas a nossa cidade tem favelas, não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é na Angola. Nós temos pessoas aqui em São José que vivem sem água, que vivem sem luz, com 3 ou 4 tábuas, fizeram e levantaram ali aquilo que eles chamam de casa.
Mas visite, entra agora naquela rua, naquele morro, e olha para aquela favela, onde você vê o tráfico, onde você vê o crime, onde você vê o esgoto a céu aberto, onde você vê a criança brincando naquele esgoto. Quando você olha aquela cena, quando você olha para aquilo, você de imediato percebe, você percebe de que há um desequilíbrio espiritual ali. Não é só a questão do poder público, não é só a questão da falta de prefeitura, não é só a questão do que falta polícia, não é só a questão do que falta escola. Por que falta escola? Por que falta polícia? Por que falta o espaço público? Por que o esgoto ao céu aberto? Isso que nós estamos vendo lá no povo de Israel, 3.000 anos atrás, meus irmãos. A fraqueza espiritual, a escravidão, gerando a crise na nação, você percebe na sua casa, você percebe no seu bairro, você percebe na nossa nação. Quando você olha para a Bíblia, e pela Bíblia você tem uma visão alargada da vida, você percebe isso. País que não tem justiça, país que não tem comprometimento com justiça, nunca terá paz. E sem a paz, nós nunca teremos aquilo que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Ore pela sua nação, ore pelo seu país, ore pelas suas autoridades, mas principalmente, comprometa-se com a palavra de Deus. Comprometa-se com a palavra de Deus. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós comprometidos com a palavra de Deus, nós somos um lumiar na nossa casa, nós somos uma vela, nós somos uma lâmpada no nosso bairro, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa cidade, na nossa nação. E é disso que o livro de Juízes trata. Quando o povo se conserta com Deus, quando o povo que estava em pecado, que estava em escravidão, que estava passando fome, que estava passando por crise espiritual, material, moral, política, mas eles se consertam com Deus. Deus levanta um Gideão, Deus levanta uma Débora, Deus levanta um Sansão, Deus levanta um juiz, para de novo colocar a população, a nação. Se Deus levanta um juiz, o que Deus está levantando, irmãos? Quem me ajuda aí? Se Deus levanta um juiz, se Deus levantasse um padeiro, o que Deus estaria focando? Se Deus levantasse um padeiro, hein? Pão, a gastronomia. Se Deus levanta juízes, o que Deus está focando? Justiça, a ordem, voltar para o fiel. Sabe aquela balança da justiça? Voltar para o equilíbrio, botar o fiel no meio da balança, para que você possa de novo andar, prosseguir. Isso é o livro de Juízes. Livro de Juízes, é isso. É isso que nós vamos estudar no livro de Juízes. Toda vez que falar em livro de Juízes, quando Deus levanta Gideão, que o pastor Roberto leu aqui para nós no início do culto, quando Deus levanta Gideão, não é para mostrar que Gideão é poderoso, que pode vencer com 300, é para mostrar que vai se voltar novamente para se estabelecer a justiça na nação. Não vai mais ser cada um conforme aquilo que entende. Não é eu fazer na minha casa de um jeito, você fazer na sua casa de um jeito. Deus levanta juiz para lembrar da justiça, para lembrar da lei, para que o povo volte a fazer o correto. E quando o povo volta a fazer o correto, Deus levanta, Deus liberta, Deus dá vitória. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e a sua palavra estabelece essa justiça. Amém? Vamos em frente. Qual é o propósito do livro? O julgamento de Deus é inevitável. E o interessante no livro de Juízes é perceber de que parece que a nação se esquece de que Deus é santo, se esquece de que Deus vai cobrar.
As coisas acontecem. Ah, pastor, mas a injustiça aconteceu. Sim, por exemplo, no caso de Davi, aquele caso é bem interessante, né? Que Davi, ele se encanta com a mulher do seu soldado, se encanta com a mulher do seu capitão lá, do exército dele, e passa uma noite com a mulher, ela manda ela de volta para a casa dela, ele chama o soldado, faz o soldado ir para casa, o soldado não vai, coisa espetacular, né? O que é a gente ter firmeza moral, ética? O rei mandando ele ir para casa para dormir com a esposa, não vai dormir, fica dormindo na porta do rei. O rei é obrigado a mandar ele para a batalha, na frente de batalha, para ele morrer. Tudo isso acontece. Mas diz o texto bíblico assim: mas Deus não aprovou. O julgamento de Deus é inevitável, meu irmão. O pastor não está vendo, sua esposa não está vendo, seus filhos não estão vendo, a cidade não está vendo, a justiça humana não viu, mas Deus viu e não aprovou. É contrário à palavra dele, é contraditório à palavra dele. A justiça de Deus é inevitável, e o livro de Juízes deixa isso claro para nós. Às vezes nós queremos racionalizar o nosso pecado. Às vezes nós queremos fazer, pastor, mas ela era muito bonita. Pastor, mas o dinheiro estava na mão. Pastor, mas era um negócio imperdível. A justiça de Deus, o julgamento de Deus é inevitável. Aleluia. E o tempo, irmãos, a demora não é atraso de Deus. A demora, aquilo que para nós é demorado, para Deus, na verdade, o texto bíblico vai dizer, é oportunidade de arrependimento. Cada dia que a balança de Deus, cada dia que a espada de Deus não cai na minha cabeça, é uma oportunidade de arrependimento. E o texto bíblico em Juízes vai deixar bem claro de que Deus não tem compromisso com o pecado, Deus não tem compromisso com o erro. Se a Bíblia fosse escrita, irmãos, por homens comuns, isso é uma coisa bem interessante no livro de Juízes. Se o Lemos fosse escrever um livro da biografia do Lemos, provavelmente o Lemos ia esconder os pecados de Juízes. Hein? Você ia colocar na sua bibliografia que você ia para o boteco, que você andava com prostituta, ao mesmo tempo que estava dentro do templo? A gente acabou de ler, o pastor Robertson leu sobre Gideão. Gideão fez esse grande feito. Gideão foi um grande juiz no começo. No final da vida de juiz, no final da sua vida de Gideão, um fiasco. Filho de Gideão, um fiasco. Vamos botar isso para debaixo do tapete. Não, isso aqui não pode estar na Bíblia. Pelo amor de Deus, isso não pode estar na Bíblia. Está lá na Bíblia. Porque o julgamento de Deus é inevitável. Deus não é o Supremo Tribunal Federal, não. Deus não é Gilmar Mendes e aquela quadrilha. Deus é outra coisa. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a verdade, Deus tem compromisso com a justiça. Gideão, você falhou. Sansão, você falhou. E vai passar pelo processo do pecado, arrependimento, restauração. Outra coisa importante no livro de Juízes 2, Ezequiel, por favor. A restauração de Deus é possível. A restauração de Deus sempre é possível. Eu fico impressionado quando você lê o livro de Juízes. Só vamos dar uma fugidinha do livro de Juízes, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Abra aí em Juízes 21 e 25. Vamos primeiro só ler um texto em Juízes. Juízes, capítulo 21. O último capítulo, se eu não me engano, 25 é o último versículo, se eu não me engano. Me confirma aí quem abriu, por favor. Eu acho que é, né? Último versículo. Olha só, naquele dia não havia rei em Israel,
porém cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Certo? Não tem pastor na igreja, não tem pai, não tem mãe, cada um faz do seu jeito lá dentro de casa. Não tem prefeito, não tem vereador, cada um faz do seu jeito. Não tem presidente, não tem governador, não tem Deus, não tem rei. Cada um inventa a regra, cada um faz do seu jeito. Escuta, irmãos, e do seu jeito nunca será o jeito de Deus. Porque nós sempre vamos dar um jeito de fazer do nosso jeito a nosso favor. Ou alguém daqui vai julgar contrário a si mesmo. Ou alguém aqui vai se condenar a si mesmo. Tenta fazer um testezinho lá com os seus filhos, com os nossos filhos, quando eles erram. Quando eles fizeram alguma coisa errada e você pergunta para ele e tal, ele já responde, não pai, foi eu que fiz e tal. Essa é a tendência humana? Não, a tendência humana é se omitir, a tendência humana é jogar para o outro, a tendência humana é se esconder. Cada um fazia do seu jeito, conforme dava na telha dos seus olhos. Esse era o questionar de Deus. Mas você já tem a lei, você já tem o caminho, você já tem a orientação, mas cada um fazia do seu jeito. O pai já disse como é para fazer, mas o filho ficou em casa sem o pai ou sem a mãe, pois eles fazem errado. Mas o pai já disse, já tem a orientação, mas faz errado. Nós já sabemos que não é para passar no sinal vermelho, mas nós fizemos errado. E aí, Jonas, o livro de Jonas, eu gosto de Jonas porque o Jonas ele é um camarada sem hipocrisia nenhuma. Ele não tem hipocrisia nenhuma. Olha só a oração de Jonas, lá em Jonas capítulo 4 e versículo 2. Só para você ver, sempre há possibilidade de Deus de restauração. Sempre há possibilidade em Deus da restauração. Se você confessar o pecado, se você confessar, buscar a Deus, confessar a Deus, sempre haverá possibilidade de restauração. E Jonas, ele fica bravo com Deus por causa dessa característica de Deus. Ele fica bravo, a Bíblia diz que ele fica com raiva de Deus. Porque Deus, ele sabia, Deus, eu vou para lá, eu vou pregar, eles vão se arrepender e tu vai perdoar eles. Porque o que Jonas queria era ir lá, pregar juízo e Deus passar fogo em todo mundo. E aí Jonas ficou bravo, porque Deus estava já falando em perdoar. E aí Jonas ora. Isso aqui é uma oração, irmãos. Isso é a oração de Jonas. Ele ora assim. E orou ao Senhor, Jonas, e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni de fazer a tua vontade. Por isso que me preveni, fugindo para Tarsis. Olha só, eu racionalizando o meu pecado. Eu sabia que tu era assim, que tu ia acabar perdoando. Por isso que eu me preveni, por isso que eu te desobedeci, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do fazer o mal. O livro de Juízes, irmãos, é um baita livro de recomeço. Não é tempo da graça ainda, é Antigo Testamento, 1000 anos antes de Jesus, mas é um livro que nos indica o potencial da graça. Se você buscar, se você se arrepender, se você for aos pés de Deus, no nosso caso, se você vier para a cruz, haverá perdão, tem recomeço, tem libertação. Abra aí, por favor, em Josué. Veja aqui, Juízes 2, versículo 4 e 5. Por favor, Ezequiel. Juízes 2, versículo 4 e 5. Veja, meus irmãos, que quando o povo entrou na terra prometida, nós falamos isso no nosso último encontro, terça-feira passada.
que Josué, no livro de Josué, capítulo 24, ele vai reunir o povo, vai fazer uma grande assembleia, vai conversar com o povo, e aí ele vai soltar aquela frase famosíssima da boca de Josué: escolhei hoje de quem vocês querem servir. Isso é o último capítulo de Josué. E aqui, Juízes capítulo 2, sucedeu que falando o anjo do Senhor ao Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Meus irmãos, último capítulo de Josué, capítulo 24. Josué reuniu todo o povo de Israel. E Josué foi bem claro: escolham hoje quem vocês querem servir. E aí o povo vai dizer, Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo o povo vai dizer: não, nós também, e nós queremos servir ao Senhor. No capítulo 2 de Juízes, o anjo do Senhor está falando, e eles estão dizendo, chorando. O povo levantou a sua voz e chorou. Versículo 5. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Capítulo 2, capítulo 24, termina Josué. Capítulo 1 é sequência, é capítulos seguintes mesmo. Sequência, capítulo 24 de Josué, escolhe hoje, não, nós queremos servir ao Senhor. Capítulo 1 de Juízes, capítulo 2 de Juízes, o anjo está falando. De novo o povo está dizendo, não, nós vamos servir ao Senhor. Pois no capítulo 3, os caras já estão levantando Baal, já estão adorando aos deuses. Queridos, há uma coisa muito importante na restauração e na nossa espiritualidade que nós temos que levar muito a sério. Primeiro, estamos lidando com Deus. Segundo, nossas lágrimas não podem ser lágrimas de crocodilo. Nossas lágrimas, no falar com Deus, no ouvir a palavra de Deus, o anjo do Senhor falou, o grande líder Josué falou, Moisés falou, nos deixou instrução, deixou o que fazer, como fazer. Nós nos comprometemos, nós levantamos Jesus, nós levantamos o altar, colocamos pedras e dissemos, essas pedras são testemunhas. Mas irmãos, eu saí do culto, eu já estava no motel traindo a Tati. Acabei de sair do culto aqui, fui ali para a Câmara de Vereadores, estava recebendo caixa 2. Como pode isso? Sabe como pode, irmãos? É quando as nossas lágrimas não são sangue de alma. Uma coisa é o corpo lacrimejar. Uma coisa é o jacaré lacrimejar. Outra coisa é a alma sangrar diante de Deus. Outra coisa é eu me prostrar diante de Deus e dizer, Senhor, a tua palavra diz assim, pois eu com a minha carne, eu vou escravizar a minha carne, para que a minha carne cumpra o que nós estamos consertando aqui contigo. Cadê o divórcio nisso? Aleluia. A pessoa entra dentro da igreja, vem aqui na frente do pastor, das testemunhas, até a morte, e daqui a pouco, Por que isso, irmãos? Por que isso acontece na minha vida? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com o casal? Por que isso acontece com o cônjuge? Por que isso acontecia com Israel? Porque no casamento, um dos brincou no concerto com Deus. E isso não vai terminar bem. A restauração é possível, mas não faça isso com lágrimas de crocodilo. Tenha sinceridade diante de Deus. Eu errei, eu pequei,
eu me prostro, a culpa é minha, Senhor. Por que Deus amava Davi? Irmão, Davi, já falei várias vezes, Davi, eu não sei se eu queria Davi na minha congregação, mas Davi era amado por Deus, porque Davi era esse cara, que sangrava a alma. Coisa que eu acho que a gente não sabe mais fazer. A gente não sabe mais ter compromisso de alma. Nós não sabemos mais o que é honrar palavra, principalmente diante de Deus. A restauração de Deus é possível. E o terceiro propósito do livro de Juízes, meus queridos, todo vaso disponível. Isso aqui eu acho maravilhoso. Todo vaso disponível sempre será útil para Deus. Deus usa todos. Gideão, de novo, pastor Robertson, leu Gideão. Gideão era da menor tribo de Israel. E a família de Gideão era a menor família da menor tribo. Pois Deus vai lá e vai usar aquele piolinho, aquela pulga. Deus vai tirar ele. Todo acovardado, Deus vai usar ele. Todo vaso limpo, todo vaso que esteja disponível a Deus, Deus vai usar. Deus tem algo a fazer em São José. Deus tem algo a fazer no nosso bairro. Deus tem algo a fazer na nossa empresa. Deus tem algo a fazer nessa época. Deus tem algo a fazer nessa geração. Esteja útil, esteja acessível para que Deus possa agir. O que é estar acessível? O que é estar útil? Os irmãos se lembram de que Jesus, estou querendo falar rápido, estou querendo falar mais rápido que a minha boca. Os irmãos se lembram do primeiro milagre de Jesus? Quantos se lembram aí? Quantos se lembram? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? O vinho no casamento, transformação da água em vinho no casamento. Quando Jesus vai transformar a água em vinho, olha que legal, tem uma casa de judeu, naquela casa de judeu tem vasos, eu não posso descer, estou na coleira eu, tem vasos, e esses vasos estão lá preparados para serem usados na Páscoa. Olha só, os vasos estão limpos, os vasos estão guardados, e Jesus vai dizer assim, enchei as talhas. Os vasos estão lá no canto. Que coisa espetacular aquilo. Os vasos estão lá no canto, irmãos. Os vasos estão lá parados. Vai chegar a hora que Jesus vai precisar de vaso. Se aqueles vasos não tivessem limpinho, se aqueles vasos tivessem com banha, se aqueles vasos tivessem com sujo, com terra, aqueles vasos não teriam participado do milagre do Cristo. Juízes vai mostrar para nós que Deus usa todos. E Deus não usa todos pelo final. Olha que coisa, isso aqui é algo espetacular, pastor Jean. Eu acho isso maravilhoso. Deus não usa as pessoas pelo final. Porque Deus sabe o que vai acontecer no final. Deus sabe o que Eliú vai fazer. Deus sabe que Sansão no final vai ser um problema. Deus sabe que aquele juiz que ele levantou, que tinha um coração sincero no começo, que no final ele vai fazer algo mal aos olhos do Senhor. Eu acho impressionante, irmãos, que mesmo assim, Deus chama e Deus usa, porque Ele vai usar o vaso que está limpo. No final, a história vai ser outra, mas no começo, escuta, no começo, quando Deus te chamou, você orava. No começo, quando Deus te chamou, você tinha prazer em abrir a Bíblia. No começo, quando Deus te batizou com o Espírito Santo, você tinha prazer em falar em línguas.
No começo, quando você olhou pela primeira vez a sua esposa, o seu marido, você tinha prazer de trazer uma flor, um cachorro quente, de abrir a porta do carro. Deus não usa pelo final. Deus usa o vaso que está limpo. Eu acho isso espetacular. Livro de Juízes, nós vamos ver muitos juízes que falharam. Quer dizer, nós vamos ver, vai ser quase 50% de que falharam e 50% que deram certo. Mas nós vamos ver muitos deles que falharam, que erraram, mas Deus levantou a todos. Nenhum deles foi levantado pelo diabo. Só mesmo o filho de Gideão. O filho de Gideão que vai querer ser juiz por vontade própria. O filho de Gideão vai querer ser querer juiz por ideia própria, por vontade própria. Mas todos os outros, ele nem é contado como juiz. Todos os outros, foi Deus que levantou. Como é que pode Deus levantar? Como é que pode Jesus escolher Judas? Como é que pode Jesus ter escolhido aquele pastor que lá na frente vai roubar da igreja, que lá na frente vai adulterar? Como é que pode Jesus ter levantado aquele... irmão, Deus usa e Deus me chama pelo começo, desejando que o teu final seja melhor, potencializando que o teu final seja melhor. Você já está limpo, olha só, a minha função é estar limpo. Diz o Evangelho, Jesus dizendo que a palavra, quando chega e entra na casa, ele limpa a casa e faz o quê? Eu gosto de dois termos que ele utiliza ali. Uma é limpeza, qual é a outra? Adornada. Uou, que coisa maravilhosa! Jesus não só limpa a casa, Jesus adorna a casa. O que é adornar? Adornar é trocar a janela, trocar o telhado, trocar as paredes, trocar a pintura, trocar os móveis, trocar os pisos, trocar os fundamentos. Ficou lindo, está limpo, está adornado. Mas se o Espírito Santo de Deus não vier habitar e morar ali, o que acontece? Os espíritos malignos voltam 7 vezes piores. Assim, então, só para seguir a mesma linha de raciocínio, pastor Roberto, posso estar falando uma teologia aqui, posso estar errando teologicamente, mas só didaticamente para os irmãos entenderem. Se no começo é só um vaso limpo, mas se esse vaso não for ocupado e ficar vazio, ele vai ficar 7 vezes piores no final. Então, se eu for um vaso limpo, ocupado, cheio do Espírito, no final é para ser 7 vezes melhor. Os irmãos estão me entendendo? Entenderam? Entenderam, irmãos? Não entendi. Vamos lá, vou falar de novo. Jesus não diz o que eu disse. O que eu estou dizendo, eu estou fazendo um raciocínio em cima do que Jesus disse, ok? O que Jesus disse? Jesus disse que ele chega numa casa, exemplificando a gente, que ele chega no Lemos, o Lemos está todo sujo, tipo o filho pródigo voltando para casa, todo sujo, todo rasgado, fedido, comia com porcos, comia comida de porcos. O que o pai fez quando encontrou o filho pródigo? Deu um banho, limpou, deu roupas novas, deu o anel, deu a sandália. Então Jesus está dizendo que quando ele chega na pessoa, a pessoa está suja, está imunda. O que Jesus faz? Jesus limpa, e Jesus adorna. Jesus qualifica, Jesus dá dom, Jesus dá potencialidade, Jesus dá meios, Jesus dá meios para que você faça mais. Mas se você, aceitei Jesus, estou de boa, vou para a igreja, saio da igreja, vou para casa, volto para a igreja, não abro a Bíblia, não oro, não santifico, não faço nada. Eu permaneço vazio. Jesus diz que essa pessoa, a tendência é
os espíritos imundos voltar para aquela casa vazia, porque oficina vazia é oficina mente vazia, casa vazia é oficina do diabo. O espírito maligno volta, mas não volta como estava antes, volta 7 vezes piores. Se eu fico 7 vezes piores fazendo o mal, num raciocínio, para mim é bem mais, mas num raciocínio simples e bem mínimo, a gente pode dizer que quando você encontra Jesus, o teu final é para ser, no mínimo, 7 vezes melhor. Agora deu para entender, né? Deu para entender agora. Pode escrever isso aí lá na capa da Bíblia e dizer, está na Bíblia. Claro que é o mínimo. Para mim, irmãos, é 7 vezes 70. É livro de anotações da minha Bíblia. Para mim é 7 vezes 70 melhor. Vaso disponível, Deus sempre usa. Quando Deus olha na tua empresa, você é só um trabalhador, você é só um funcionário naquela empresa, e Deus quer abençoar aquela empresa, Deus quer prosperar aquela empresa, e Ele olha para aquela empresa, eu sou um vaso útil para Deus naquela empresa? Quando Deus me olha na minha tarefa, quando Deus me olha na minha rua, na minha cidade, eu sou um vaso útil? Quando Deus quer fazer a reforma, pastor Jean, eu sou um Martinho Lutero naquela época? Quando Deus quer fazer uma grande obra na sua igreja, eu sou um vaso útil. Quando Deus quer libertar o seu povo, eu sou um Gideão. Eu sou uma Débora. Deus sempre vai usar. Se você estiver limpo, se você estiver disponível, Deus vai encher. E Deus vai te usar na tua geração e na tua época. Atos vai dizer que Deus usou e que Deus fez com Davi o que era para ser feito na geração dele. Quando Deus pensou em um dilúvio, Ele achou um camarada que pudesse construir uma arca. Se Deus quer abençoar o Brasil, aleluia, aleluia. Quando Deus pensa, quando Deus deseja abençoar o Brasil, Ele pode contar contigo. Quando Deus pensa em abençoar o teu casamento, Ele pode contar contigo. E Deus quer, meu irmão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus quer fazer. A gente vê isso no livro de Juízes. Estavam em pecado, estavam já escravizados, estavam sob domínio de uma outra nação. Se arrependiam, clamavam a Deus, pois Deus vinha e fazia. Mas às vezes nós queremos dar uma de Jonas. Nós ficamos brabo com Deus. Não fica brabo com Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar. Amém.